Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, hoje com os meus votos para o Critics' Choice Awards 2024. Tem cobertura completa aqui no canal, ao vivo, conversando com vocês, então fico muito contente, com interesse e com carinho nessa cobertura toda da temporada de prêmios especial que eu faço todo ano, levando em conta Globo de Ouro, Critics, SAG, Oscar e discussões sempre nas lives de sábado. Meus votos. Eu acredito que a cerimônia do Critics vai ser uma das mais previsíveis de todos os tempos para o que diz respeito a cinema. Então, nesse caso aqui, eu sempre também coloco a seguinte questão, né? Eu voto no que eu considero o melhor. Tem gente que vai votar tentando prever para Oscar. Bom, aí é a metodologia de cada um. Eu tenho certeza aqui que vários dos meus votos, a maioria na real, não vai vencer, mas é aquilo que eu considero o melhor dadas as categorias e seleções. Eu fiquei um pouco decepcionado, falei também isso na lista de nomeações, com a falta de mais menções, por exemplo, para a Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda. É uma lista que está muito fechada só para o que é feito nos Estados Unidos. Então acho que isso é um grande problema e ainda assim conta com algumas omissões que eu acho que são bem importantes também. Então nesse ano eu considero que a lista do Globo de Ouro foi muito melhor do que a do Critics, por exemplo. É uma das premiações que eu participo, eu voto em outras também, de crítica, Spirit, outras premiações nos Estados Unidos, e compartilho aqui os meus votos mais um ano com vocês. Eu voto só nas categorias de cinema, como vocês sabem é o meu trabalho, não tenho muito costume de assistir séries, se bem que eu assisti The Bear e eu tô na torcida por The Bear porque fiquei extremamente envolvido, comentei no Insta sobre isso, já tinha recebido muitas sugestões, acabei assistindo com a minha namorada e foi excelente. Foi muito legal mesmo, eu adorei The Bear na real. Vamos lá. Começando com a categoria de melhor animação, em que eu destaco dois filmes, O Menino e a Garça, do Miyazaki, e Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu penso que vai existir uma boa disputa no Oscar aqui, eu não daria através do Aranhaverso no Oscar como certeza. Eu penso que o filme do Miyazaki pode conseguir, inclusive, surpreender. O meu voto para melhor animação vai para uma animação que eu adorei, que é Através do Aranhaverso, junto com The First Slam Dunk. Inclusive, as duas foram mencionadas na minha lista de melhores de 2023. Eu coloco, assim, realmente o padrão de qualidade de Através do Aranhaverso como algo excepcional do ponto de vista criativo, de composição, de quadros, mistura 2D e 3D também é maravilhoso. Menino e a Garça também uma ótima animação, e aí tem casos, né, incompreensíveis como Suzumi fora dessa lista e Wish entrando nessa lista, o que é absurdo. Elementos eu até consigo entender, mas Wish não. E aí você pega uma lista do Annie Awards, ela é muito mais sólida, tá certo que por profissionais da área, mas ela é muito, muito mais sólida mesmo. Deixa eu passar aqui só para as categorias que eu voto, então nessas categorias de série, filmes de TV eu não voto, talk show não voto. Vamos lá. Para a próxima que eu voto, que é design de produção, em que nós temos Assassinos da Lua das Flores com um trabalho de grande destaque, Asteroid City do Wes Anderson muito bem também. Eu gostei da parte técnica de Saltburn, mas para design de produção eu coloco todo o trabalho de Oppenheimer, de construção dos sets, que é maravilhoso. É um trabalho de risco, de certo modo. Agora todo mundo vai falar assim, mas Oppenheimer é um sucesso extraordinário, um filme que vai bater daqui a pouco o bilhão de arrecadação, mas para a época isso foi um tanto quanto foi bem assim problemático para imaginar um financiamento para um filme sobre J. Robert Oppenheimer, que você tem um grande elenco, mas que é um filme histórico de 3 horas de duração, metade desse filme é em preto e branco. Então isso poderia render um grande problema, e Oppenheimer é um grande sucesso, e mais que isso, um trabalho muito bem feito, então é o meu voto para design de produção, Oppenheimer. Passando para a próxima categoria, deixa eu subir aqui, que é a categoria de melhor filme de comédia, em que aí você vai ter, na verdade, uma disputa que eu acredito que ela vai ser entre Barbie e Pobres Criaturas. Quem sabe com os rejeitados, eu acho que essa é a categoria mais interessante, porque eu até vejo aqui a possibilidade de um prêmio para Barbie como melhor filme de comédia. O meu voto ainda assim vai para Pobres Criaturas, que é dessa lista aqui, é o meu filme favorito.
né? E da lista de melhor filme acaba sendo meu filme favorito também. Fiquei muito chateado com a omissão de Zona de Interesse, que é o meu filme favorito de 2023, que poderia ter entrado tranquilamente na lista do Critics. Trabalho de elenco. Bem interessante para melhor elenco aqui. Tem A Cor Púrpura, tem Air, tem o filme do Scorsese, do Nolan, do Payne, da Greta Gerwig, Barbie. É uma categoria que a Amazon tentou vincular uma campanha de Air, pensando depois para reconhecimento, para Oscar, e a Amazon realmente investiu em Air até o último minuto da temporada de prêmios, mesmo que não tivesse conseguido nada na temporada da crítica. Para elenco, eu considero difícil, porque eu gostei muito, no geral, da qualidade de Assassinos ao Lua das Flores no que diz respeito à temática e alcance, e Oppenheimer também. Nesse caso, meu voto vai para Oppenheimer mais uma vez. Grande trabalho do Nolan. Para melhor filme estrangeiro, uma lista bem interessante, que eu destaco Godzilla Minus One, também uma excelente aparição, A Perfect Days, esses dois citados estavam também na lista dos meus favoritos de 2023. O meu favorito de 2023 é Zona de Interesse, que deveria ter conseguido uma outra nomeação aqui na categoria de melhor filme, seguindo inclusive o PGA. Né, os produtores colocaram na lista Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda. Então, Zona de Interesse, sem dúvida alguma. O meu voto, uma categoria que eu acho que vai ter uma boa disputa entre Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. Também é uma das poucas grandes disputas do Critics' Choice dessa temporada. Para melhor trilha, a minha favorita não foi indicada, que é de Mika Levi por Zona de Interesse. Destaco um outro trabalho que é de The Boy and the Heron, do Miyazaki, O Menino e a Garça, que deveria estar nessa lista aqui também, pelo menos colocaram através do Aranha Verso. A minha trilha dessas indicadas, a favorita foi a do Ludwig Göransson. Eu tenho o vinil, inclusive, que está no cenário, de Oppenheimer. Então, para trilha, meu voto vai para Oppenheimer. Para melhor canção, tem 3 de Barbie. Eu tô curioso para ver quais as 2 de Barbie que vão ser indicadas pro Oscar. Canção é o que eu sempre digo. Bom, cada pessoa vai ter uma avaliação diferente, porque a letra, o ritmo, né, a aplicação no filme. De todas essas indicadas, a que eu mais gostei é I'm Just Ken, que é a minha torcida para temporada, até pelo fenômeno que é Barbie também, né? Então, o meu voto para melhor som vai para I'm Just Ken. What Was I Made For? Me parece numa sólida posição para vitória aqui, no entanto. Melhor penteado e maquiagem, bem difícil, porque o trabalho de Priscila é excepcional e foi uma categoria que me deixou muito na dúvida, mas muito, muito na dúvida mesmo, entre Oppenheimer, Pobres Criaturas e Priscila. O meu voto foi para Pobres Criaturas, do Lanthimos, mas essa foi uma categoria que eu quase troquei para Priscila no momento final. Mas foi para Pobres Criaturas. Trabalhos excepcionais nessa categoria. Melhores efeitos visuais. Eu destaco o trabalho de Resistência, que é muito barato perto do que é feito hoje em dia nos Estados Unidos. Tem um custo que é um custo que não está perto de um blockbuster, por exemplo, mas com muita competência para lidar com cenários. Ainda assim, o melhor trabalho da temporada nesse sentido, na minha opinião, vai para Guardiões da Galáxia Volume 3, e eu teria colocado uma citação aqui, sem dúvida alguma, para Godzilla Minus One, pelo que foi montado, pela expertise do diretor também nesse sentido. Meu voto para essa categoria, Guardiões da Galáxia Volume 3. Para melhor montagem, eu destaco um trabalho que eu gostei muito do William Goldenberg por Air. Foi bem interessante essa indicação aqui. No entanto, aqui nessa categoria eu fiquei com algumas dúvidas, especialmente entre Pobres Criaturas e Oppenheimer, e eu penso que a montagem de Oppenheimer torna o filme do Nolan melhor também. Então meu voto para a montagem foi para Oppenheimer, trabalho da Jennifer Lame. Melhor figurino, alguns outros destaques: Jacqueline West, maravilhosa por Assassinos à Lua das Flores, Pobres Criaturas, um trabalho fantástico, Napoleão mesmo, que eu destaquei, olha, não gostei tanto assim do
do filme quanto às brincadeiras históricas do Ridley Scott e passagens por teorias da conspiração. O trabalho de figurino, por exemplo, é excelente. Então essa categoria aqui, trabalhos impecáveis mesmo. O meu voto foi para Assassinos da Lua das Flores, trabalho da Jacqueline West, maravilhoso. Impecável trabalho da Jacqueline West. Pobres Criaturas também, nessa questão de retrofuturista, me chamou a atenção. Quase... Também foi aquela categoria que eu fiquei na dúvida até os 45 do segundo tempo. Mas meu voto foi para Assassinos da Lua das Flores. Para melhor fotografia, Linus Sandgren por Saltburn, um trabalho destaque. Robbie Ryan por Pobres Criaturas. Rodrigo Prieto, Barbie, Assassinos da Lua das Flores. É uma boa lista. A minha fotografia favorita dessa temporada é do Hoyt van Hoytema por Oppenheimer. Então, para essa categoria, voto mais uma vez para Oppenheimer, um dos grandes filmes da temporada. Uma outra categoria que eu gosto muito, roteiro adaptado. Excelente disputa. Tem um roteiro adaptado que, na minha opinião, ele se torna extraordinário, de modo que o filme se torna melhor do que o livro. Tony McNamara por Pobres Criaturas. É uma aula de adaptação de roteiro, de modo que você não copia a estrutura do livro, você transforma a estrutura do livro. O que o Tony McNamara fez em Pobres Criaturas é fantástico. Um trabalho de excelente nível, impecável, que eu recomendo, que eu gosto de estudar adaptações, e essa de Pobres Criaturas, ela é aquela que deixa uma marca bem importante. Então, para roteiro adaptado, Pobres Criaturas. Roteiro original. Aqui eu fiquei bem dividido. Eu vejo uma abordagem bem interessante de Barbie, por exemplo. Os Rejeitados, eu acho um bom filme, não considero entre os melhores o Alexander Payne. Eu fiquei na dúvida entre Barbie e Vidas Passadas, mas o meu voto teve que ir para Vidas Passadas, da Celine Song. Um reconhecimento também a esse trabalho. Eu assisti novamente Vidas Passadas, e é aquele filme que ele deixa, né, aquela marca, ele dá aquele soco no teu emocional. É impressionante. Isso também diz respeito à qualidade do roteiro. Para melhor diretor, foi muito difícil aqui, porque eu fiquei dividido. E eu tinha falado, né, de dificuldades e de questões. O trabalho do Nolan, e o Nolan vai vencer a categoria de diretor com certa facilidade no Critics' Choice. Então eu considero o trabalho do Nolan um trabalho muito competente, Scorsese, mas o que eu tenho que destacar, e eu não me perdoaria se eu não votasse no Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, eu considero, e eu sou um grande apreciador do trabalho dele, eu considero Pobres Criaturas o seu melhor filme. Maturidade, a questão do desenvolvimento da concepção. Então eu não me perdoaria se eu não colocasse o meu voto aqui para o Yorgos Lanthimos para melhor direção, mas repito, o Nolan vence essa categoria com muita tranquilidade, tá? O Nolan vai facilmente vencer a categoria de direção no Critics, de modo que eu não consigo ver espaço para surpresa em direção, todas as categorias de atuação e filme. Oppenheimer vai vencer melhor filme no Critics também. Passando para a próxima categoria, que é a de melhor atriz coadjuvante. A Da'Vine Joy Randolph vai vencer tranquilamente por Os Rejeitados. Eu adorei a questão como a personagem dela também acaba ganhando mais visibilidade. No entanto, a melhor coadjuvante da temporada, na minha opinião, é a Julianne Moore por Segredos de um Escândalo. Então, no que eu considero a melhor coadjuvante, nesse caso a melhor coadjuvante está indicada. Não posso dizer o mesmo para melhor ator coadjuvante. Porque para melhor ator coadjuvante, o trabalho que mais marcou foi o Colman Domingo, em A Cor Púrpura. Se ele tivesse sido indicado, eu votaria no Colman Domingo. Como ele não foi indicado na categoria de ator coadjuvante, eu passo para o segundo trabalho que mais me chamou a atenção. Aliás, o segundo trabalho que eu mais gostei não foi indicado também, que foi o Willem Dafoe. O terceiro trabalho que eu colocaria nessa minha lista seria o do Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Então o meu voto nesse caso para melhor ator coadjuvante foi para o Robert Downey Jr. Também um trabalho bem importante para a carreira dele por Oppenheimer. Melhor atriz, uma excelente disputa entre a Lily Gladstone. Se a Lily Gladstone tivesse na categoria de coadjuvante, eu votaria nela para coadjuvante ao invés da Julianne Moore.
ainda que exista toda uma consideração sobre a importância da sua personagem. Eu venho falando isso desde a estreia do filme, da hora inicial, depois para as 2 horas seguintes de Assassinos ao Lua das Flores. Grande atuação da temporada para atriz é a da Emma Stone, não só a melhor da carreira dela, como a mais impactante, tendo em vista o desenvolvimento do filme. Pobres Criaturas é um filme que é concebido a partir da personagem dela e ela se torna fundamental para isso. Destacaria a Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda também, e o grande ano da Sandra Hüller muito bem em um outro grande filme que é Zona de Interesse. Então o meu voto para melhor atriz é para Emma Stone e o meu voto para melhor ator. Em uma boa temporada, eu destaco muito o trabalho do Jeffrey Wright, comentei isso na minha crítica de American Fiction. É aquele filme que sustenta o ator. O meu voto para melhor ator foi para o Cillian Murphy por Oppenheimer. Também penso que o trabalho dele em Oppenheimer é fantástico e vai vencer facilmente essa categoria de melhor ator também. Então, para as categorias de atuação, não tem. Eu acho muita disputa, além de melhor atriz, que até eu poderia ter citado esse caso. Para melhor atriz, eu penso que existe uma dúvida entre Lily Gladstone e Emma Stone. Eu acho que a Lily Gladstone vai ganhar. Meu voto ainda assim foi para Emma Stone. Então essa seria a única grande disputa, na real. Para ser mais justo, para falar que não tem uma grande disputa, não. A categoria de melhor atriz tem uma disputa entre as duas. Nas outras, não tem. O Cillian Murphy vai vencer melhor ator, o Nolan vai vencer melhor direção. E para melhor filme, indicados A Cor Púrpura, American Fiction, Barbie, Assassinos ao Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Os Rejeitados, Pobres Criaturas, Saltburn, Vidas Passadas. 2 filmes que não deveriam ter sido indicados aqui, Saltburn e A Cor Púrpura também. Deveria ter colocado Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, lista do PGA, 10 que indica para o Oscar, por exemplo, seria uma lista muito mais sólida. Saltburn, uma indicação bem forçada, assim como A Cor Púrpura. O meu voto para melhor filme foi para o filme que eu mais gostei aqui dessa lista, já que Zona de Interesse não tá. A minha segunda opção, então, seria Pobres Criaturas, Poor Things, do Yorgos Lanthimos. Critics' Choice Awards 2024, nesse domingo, cobertura ao vivo aqui do canal, conversando com vocês, trocando ideia, e é sempre legal participar. E, claro, também compartilhar os votos aqui, levando em conta do que acaba sendo indicado. Aí tem casos de grandes atuações que não acabam sendo reconhecidas, eu falei na categoria de ator coadjuvante especialmente, e tem casos como, por exemplo, o melhor filme que você tem que achar além do seu preferido. Então, meu preferido, Zona de Interesse, mas eu ainda assim adorei a experiência de Pobres Criaturas. Meu voto foi para Pobres Criaturas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!